Boa noite. Governo eleva o valor do salário mínimo para 2020. Passa dos R$ 998 e vai para R$ 1.039. Presidente Bolsonaro volta para Brasília e vai passar a festa de Ano Novo na companhia da família no Alvorada. Em São Paulo, milhares se reúnem na Avenida Paulista. Quem comanda a chegada do Ano Novo será o cantor Lulu Santos. Executivo brasileiro Carlos Ghosn foge do sistema de justiça japonês. No Líbano, ex-chefe da Nissan Renault diz que se libertou da injustiça e da perseguição. E para fechar o ano esportivo, corrida de São Silvestre recebe mais de 30 mil atletas. No masculino, vitória emocionante. Queniano passa rival na linha de chegada e vence a competição. E você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. Começamos este último Jornal da Gazeta de 2019, indo direto lá para baixo na Avenida Paulista. O repórter Luciano Penteado está lá. Boa noite, Luciano. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. A gente está bem aqui na frente do palco da Paulista, do palco da virada, que foi montado aqui na altura da rua Bela Sintra, não é? Um palco que tem 16 metros de altura, 20 de largura. Já já quem sobe ao palco é a dupla Ana Vitória, não é? Está justamente no intervalo. Nesse palco ainda vão passar esta noite a dupla sertaneja Marcos e Belucci, tem banda Chiclete com Banana. Depois, na hora da virada, na hora da contagem regressiva, quem vai fazer a festa vai ser o cantor Lulu Santos e finalizando ainda vai ter bateria da escola de samba Rosas de Ouro. Vamos dar uma olhada como é que está aqui o clima bem na frente do palco, né? Já tem muita gente chegando aqui na Paulista. A previsão é que 2 milhões de pessoas compareçam aqui nesta noite, não é? Tem muita gente chegando. A promessa da prefeitura é de uma queima de fogos de 10 minutos de duração, com 3 toneladas de fogos de artifício. A promessa do governo municipal é de uma festa mais silenciosa, com fogos menos barulhentos do que nos anos anteriores. Bem, informações de transportes para quem for vir aqui para a festa é aproveitar o metrô, não é? Já que 4 estações vão funcionar hoje ininterruptamente. São as estações Trianon Masp e Brigadeiro, da linha 2 verde, e as estações Paulista e Higienópolis Mackenzie, da linha amarela. A estação Consolação é a única que estará fechada hoje, porque ela fica justamente bem aqui no local do palco, bem embaixo de onde nós estamos. A dupla Ana Vitória acaba de subir ao palco neste momento e a gente volta ao longo do jornal, Luciana, com outras informações mostrando aqui o clima dessa festa de Réveillon. Com você, Luciana. Obrigada, Luciano. E olha, atenção para quem ainda vem aproveitar os shows e a queima de fogos aqui na região da Avenida Paulista. O acesso de metrô na estação Consolação está fechado, como o Luciano disse, porque é ao lado do palco. Ele só será reaberto às 4h40 da manhã no dia 1º. Outras opções vão funcionar sem interrupção durante toda a madrugada. Todas as linhas do metrô vão funcionar direto para desembarque entre hoje e amanhã. E pertinho da onde vai acontecer a festa na Paulista, as estações da linha 2 verde do metrô, Trianon Masp, Brigadeiro e Paraíso vão funcionar durante a madrugada da virada do ano também para o embarque de passageiros, assim como as da linha 4 amarela, Higienópolis Mackenzie e Paulista. As demais estações das linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha, 4 amarela e algumas da 15 prata vão ficar abertas até as 2h da manhã do dia 1º para o embarque. Já sobre a circulação dos ônibus, a SP Trans informou que 44 linhas tiveram os itinerários alterados por conta das interdições na Avenida Paulista até sexta, dia 3 de janeiro, quando a estrutura da festa da virada terá sido removida. Vale lembrar que o rodízio municipal fica suspenso para carros até dia 10 de janeiro e que as agências bancárias, postos do Poupa Tempo, Correios e Procon só abrem na quinta-feira.
E amanhã a passagem de ônibus já fica mais cara em São Paulo. O reajuste aprovado pela Prefeitura implica em um aumento de 10 centavos na tarifa unitária. O valor a ser cobrado passa a ser de R$ 4,40. Conforme o Conselho Municipal de Transportes, o aumento está abaixo da inflação acumulada e é necessário para o equilíbrio das contas do município. 4 pessoas da mesma família morreram após um elevador de um prédio residencial despencar em Santos, no litoral paulista. Um relatório de manutenção feito neste mês foi apresentado às autoridades, atestando as boas condições de funcionamento do equipamento. Perícias já foram realizadas no prédio onde a estrutura despencou ontem à noite no bairro da Vila Belmiro, em Santos. O elevador de serviço em que a família estava caiu do 9º andar do edifício Tiffany, residencial construído em 1998 para ser moradia de marinheiros que trabalham na Capitania dos Portos de São Paulo. Juscelina Santos era moradora do prédio, esposa de um suboficial da Marinha. Além dela, a irmã Lucineide de Souza Góes e o marido Edilson Donizete, mais o filho do casal, Eric Miguel, de 19 anos, também morreram. O casal tinha acabado de chegar de Santo André para passar a virada do ano no litoral. Existe uma administração, uma empresa de administração também particular que faz a administração do prédio e uma empresa contratada de manutenção de elevadores. E a última visita dessa empresa foi agora, dia 26 ou 23 de dezembro. Foi agora, próximo ao Natal, que foi a última vez que essa empresa veio fazer manutenção. Segundo a Prefeitura, a empresa que faz a manutenção técnica dos elevadores do prédio está regular e tem o alvará de instalação e funcionamento deles, além de ter apresentado o relatório trimestral obrigatório que atesta as condições dos mesmos. A polícia ainda apura as causas do acidente. No Rio, a festa também deve ser animada. O Réveillon terá 14 minutos de queima de fogos com efeitos inéditos. Vemos agora imagens ao vivo da praia de Copacabana, na Zona Sul Carioca. Por lá, os espectadores terão um espetáculo multicolorido e tridimensional. A previsão é de um público de 3 milhões de pessoas, segundo a Rio Tour. Mais de 2.000 policiais cuidam da segurança dos fluminenses. O tema deste ano da queima de fogos é Amor a Cada Vista. São 10 balsas com fogos, com 18.000 bombas no total de 17 toneladas. A abertura do show será da cantora gospel Anaíle Sullivan. Também vão se apresentar o pagodeiro Ferrugem, Diogo Nogueira, DJ Malboro e integrantes da escola de samba Mangueira. Identificado pela Polícia Civil, um dos suspeitos de atacar a produtora de vídeos Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro. Ele está foragido. Eduardo Fauzi Serquise é filiado ao PSL e vinha sendo investigado por envolvimento com milicianos no controle de estacionamento irregulares. A polícia expediu mandado de prisão contra Eduardo Fauzi Serquise, que está foragido. Na casa dele, em um condomínio na Barra da Tijuca, foram apreendidos R$119 mil em dinheiro, uma arma falsa, munição e computadores. De acordo com a polícia, a identificação do suspeito foi possível graças a um cruzamento de informações de escutas telefônicas e também pela pesquisa de imagens em cerca de 50 câmeras de segurança do Rio. Em uma delas, Eduardo aparece retirando um adesivo da placa do carro usado no crime e andando pela rua Martins Ferreira, em Botafogo, sem a touca ninja usada no ataque. O veículo estava no nome de um homem morto em 2006. O senhor Eduardo, ele sai de um dos veículos e continua a sua fuga por um trecho a pé. Nesse momento ele não está encapuzado, nós conseguimos monitorar todo o trajeto que ele realizou até entrar no táxi e fugir de táxi. As imagens foram registradas logo após o ataque, na noite do dia 24 de dezembro. Na data, 4 homens, 2 em um carro, sendo que Eduardo foi apontado como um deles, e outros 2 em uma moto, atacaram a sede da produtora do Porta dos Fundos com bombas caseiras.
Durante o incêndio, um dos seguranças conseguiu controlar as chamas e ninguém ficou ferido. Até aquela data, o Porta dos Fundos tinha sido alvo de 7 ações judiciais contra um vídeo de Natal com sátiras de passagens bíblicas e personagens polêmicos como Jesus Cristo homossexual. O suspeito acumula mais de 15 passagens pela polícia entre acusações de ameaça, desacato, lesão corporal, agressão pela Lei Maria da Penha e até exercício ilegal da profissão. Eduardo é presidente da Associação dos Guardadores de Carro de São Miguel e já vinha sendo investigado em um inquérito que apura a participação de milicianos em um esquema de estacionamentos irregulares. Desde 2001, o suspeito é filiado ao PSL. Eduardo Serquisi ficou conhecido em 2013 ao agredir ao vivo durante uma coletiva na TV o secretário da Ordem Pública Alex Costa. Foi durante uma blitz para fechar estacionamentos irregulares na região portuária. Ele chegou a ser preso, mas respondeu ao processo em liberdade até fevereiro desse ano, quando foi condenado a 4 anos de prisão por lesão corporal, ameaça e desacato. Ele não foi punido porque os crimes prescreveram. Os outros 3 suspeitos pelo ataque à produtora Porta dos Fundos ainda não foram localizados. O presidente Jair Bolsonaro retornou de Salvador a Brasília para a virada do ano. Ele ficaria na base naval de Aratu com a filha de 9 anos até o dia 5. Mas, segundo sua assessoria de imprensa, ele decidiu antecipar o retorno para ficar com a família no Palácio da Alvorada, já que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, ficou na capital federal em razão de uma cirurgia que deve acontecer agora, somente após o Réveillon. A delação premiada do empresário Lelis Teixeira atinge todas as esferas dos poderes estadual e municipal do Rio de Janeiro. O acordo do ex-presidente da Federação das Empresas de Ônibus da cidade foi homologado no mês de fevereiro, mas os detalhes foram divulgados agora. As propinas tinham o apelido de Caixinha da FETranspor. Assim eram chamados os pagamentos ilegais do esquema de ônibus relatados pelo ex-presidente da FETranspor, Lelis Teixeira. As fraudes já tinham sido adiantadas pelo antigo operador financeiro da federação, Álvaro Novis. A delação de Novis deu origem a uma mega operação que revelou corrupção entre os maiores empresários dos transportes do Rio. Só entre 2010 e 2016, mais de 500 milhões de reais foram desviados das tarifas de ônibus em todo o estado para o bolso de empresários, funcionários públicos e políticos. Lelis Teixeira cita 3 ex-governadores, Antony Garotinho, Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão. O prefeito Marcelo Crivella e o ex-prefeito Eduardo Paes também aparecem como supostos beneficiários de Caixa 2. A Câmara Municipal do Rio, até então praticamente imune às investigações da Lava Jato, com apenas um vereador preso, também consta da delação. O ex-executivo diz que pelo menos 13 vereadores recebiam uma espécie de mesada da federação para atuar a favor da FETranspor na CPI que tinha sido instalada na época para investigar a conduta das empresas durante o reajuste das tarifas. A lista do delator também traz deputados estaduais e 3 conselheiros do Tribunal de Contas. Outro citado é o promotor Flávio Bonazza, que teve o pedido de prisão pedido pelo próprio Ministério Público. Lelis Teixeira diz que o integrante do MP recebia mesada de R$60 mil para evitar o andamento de investigações contra empresas do setor. O prefeito Marcelo Crivella negou ter recebido Caixa 2. O advogado de Fernando Pezão, Flávio Mirza, disse que o ex-governador nega o recebimento de propina. Márcio Delambert, que representa Sérgio Cabral, disse que seu cliente está à disposição da Justiça. Antony Garotinho disse que o relato de Lelis Teixeira não faz sentido. Já o advogado Paulo Klein, que defende o promotor Flávio Bonazza, chamou as acusações de criminosas de um delator sem escrúpulos. Eduardo Paes não comentou.
E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, deve decidir ainda esta semana sobre ações que pedem a derrubada do juiz de garantias. A figura do juiz de garantias foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no pacote anticrime proposto pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Moro era contra o juiz de garantias. Ele orientou o veto deste artigo ao presidente, mas Bolsonaro sancionou mesmo assim. A criação do juiz de garantias determina que cada processo penal seja acompanhado por 2 juízes. O juiz de garantias atua apenas na fase da investigação criminal. Caberá a ele decidir, por exemplo, se autoriza a quebra dos dados sigilosos dos investigados, ao passo que o prosseguimento de apuração e a sentença ficam a cargo do outro magistrado. Hoje, o juiz que participa da fase de inquérito é o mesmo que determina a sentença. No STF, já há 2 ações para suspender a validade da lei, uma de autoria do Podemos e do Cidadania e outra da Associação dos Magistrados Brasileiros e da Associação dos Juízes Federais do Brasil. O presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, deve decidir sobre o assunto até o final da semana. A tendência é de que ele negue as ações. E o presidente Bolsonaro assinou uma medida provisória fixando o novo valor do salário mínimo. Segundo o Palácio do Planalto, o novo valor passa para o próximo ano será de R$ 1.039, um reajuste de 4,1% em relação ao atual mínimo de R$ 998. Esse novo índice já passa a vigorar a partir de amanhã. O valor é R$ 8,00 acima dos R$ 1.031 que estavam previstos no orçamento aprovado pelo Congresso Nacional. O salário mínimo serve para balizar os pagamentos de benefícios assistenciais, previdenciários, além do abono salarial e do seguro-desemprego. Bolsa de Valores terminou o ano com alta de quase 32%. A alta do Ibovespa em 2019 é a maior desde 2016, quando avançou cerca de 39%. O mês de janeiro foi o melhor mês para o índice, com alta de 10,82%, enquanto fevereiro teve a maior queda, de 1,86%. Em março, o Ibovespa superou o nível de 100 mil pontos pela primeira vez, e a máxima do índice foi alcançada na última sexta-feira a 117.802 pontos. Segundo os analistas do mercado financeiro, o desempenho da bolsa este ano foi guiado por uma recuperação econômica do país, ainda que mais lenta do que o esperado inicialmente, e reflete ainda a valorização média dos papéis mais negociados na bolsa, impulsionados por fatores como a aprovação da reforma da Previdência, a queda dos juros e a expectativa de que a economia apresente resultados mais sólidos. Para 2020, as estimativas são de que a bolsa suba com alta média de 12% a 20% e previsões para oscilação do Ibovespa de 130 mil a 140 mil pontos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, suspendeu resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados, vinculado ao Ministério da Economia, que reduzia os valores pagos pelos proprietários de veículos para a obtenção do seguro DPVAT, que é obrigatório. O presidente da Corte entendeu que a norma expedida pelo governo foi uma maneira de esvaziar a decisão do STF, que este mês derrubou a medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, extinguindo o pagamento do DPVAT a partir de 2020. No debate do dia com Denise Campos de Toledo, a política de juros do Banco Central. O Jornal da Gazeta recebe Roberto Vertamati, diretor da ANEFAC, e Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Bem, agora vamos falar do tempo, pois tem muita gente querendo saber como serão as próximas horas. Bem, segundo os meteorologistas, podem acontecer algumas pancadas de chuva até às 9 horas da noite, mas depois, inclusive durante a virada, a previsão é de tempo firme. Ótima notícia para quem vai curtir os shows e a queima de fogos aqui na Avenida Paulista. Bem, então vamos ver agora a previsão completa para São Paulo e todo o Brasil.
O primeiro dia de 2020 será de calor e pancadas de chuva em todas as regiões brasileiras, com exceção do sudoeste gaúcho e na faixa que vai de Roraima até o Amapá, onde o tempo fica seco. Pode chover forte em boa parte do norte, interior do nordeste e região sul. Amanhã, BH terá pancadas de chuva à tarde e à noite e a máxima pode chegar aos 33 graus. Em Porto Alegre, a previsão é de céu nublado com chuva a qualquer hora, máxima de 29. E no Rio, pancadas de chuva apenas à tarde e muito calor, com até 37 graus. No estado de São Paulo, o primeiro dia de janeiro será de calor, ar abafado e pancadas de chuva típicas de verão. Mas pode chover forte no Vale do Ribeira. Em Araçatuba, máxima de 35 graus. Barretos e São Carlos terão máxima de 34. E São José dos Campos, máxima de 33 graus. A capital paulista só terá mudanças no tempo a partir de quinta, com a influência de um sistema de baixa pressão. Até o fim da semana, faz calor e são esperadas pancadas de chuva, principalmente à tarde. A temperatura vai caindo aos poucos, com máximas de 33 graus amanhã, 28 na quinta e 26 graus na sexta-feira. Cães prontos para o trabalho. Não é de hoje que os cachorros são nossos aliados em tarefas importantes, principalmente em casos de tragédia, como as de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. Graças à indicação deles, a localização das vítimas em meio a toneladas de lama foi facilitada. Mas o que explica essa habilidade? Qualquer raça pode ser treinada? Saiba agora na reportagem especial de Fernanda Azevedo. Resgate busca os brinquedos, atende a comandos. É um dos 3 mascotes da ONG Resgate Sem Fronteiras de Guarulhos, na Grande São Paulo. O trabalho da entidade começou nos anos 80 com a missão de ajudar animais em situação de risco e atuar em tragédias, como as de Mariana e Brumadinho. Passamos a fita, estava mais ou menos uns 70 metros já ao começo da lama, e é onde nós colocamos ele à prova, né? E foi aonde ele ficou, foi aonde o bombeiro fez a demarcação. Fomos num outro ponto que o bombeiro já cismava, ele ficou, o bombeiro fez a demarcação. Até então, nós não vimos o corpo, porque tinha quilos e quilos de pedra, entulho. Eu só fui ficar sabendo mesmo de corpos com o bombeiro no dia seguinte, quando nós encontramos no alojamento. O resgate é um vira-lata que tem 2 anos e meio. Ele foi encontrado ainda recém-nascido dentro de um saco de lixo em uma caçamba. Foi trazido aqui para a ONG, tratado, e quando ainda era filhote, começou a manifestar um talento que nem todos os cães têm. E um dia, lá no nosso pedágio, onde nós fazemos no Vila Lobos, brincando com ele, nós sentimos essa diferença de ele correr atrás, já pequenininho, de querer pegar as coisas. Então, mostrei para o sargento Ieda, que já tem um caminhão nas costas de treinamento, ele falou assim: Correia, é um cachorro bom. Com a orientação do amigo policial militar, Correia passou a treinar resgate para a localização do cheiro humano. São cães treinados para o trabalho, como Thor, que foi destaque nas postagens do Instagram do Corpo de Bombeiros Mineiro. São considerados fundamentais para que se possa encontrar no meio da lama e invisíveis aos olhos humanos os restos mortais dos desaparecidos e indicar os locais das escavações. E por que os cães foram escolhidos para essa tarefa? A resposta está bem debaixo do nosso nariz, ou do focinho deles. A capacidade olfativa dos cães é 40 vezes maior que a dos humanos. O fundador do Matilhando, que trabalha com comportamento e psicologia canina e atua na mediação das relações entre cães e donos, diz que para esses animais, esse é o sentido predominante. O cachorro ele tem o olfato como o sentido primordial. Ele nasce com o olfato aberto, mas com os olhos fechados e o ouvido também. Então, o olfato é onde o cachorro começa a desenvolver a sua habilidade social e o filhote, né? Ele começa a desenvolver a sua habilidade social e a sua habilidade de comunicação. Todo cachorro tem o olfato apurado, mas algumas raças acabaram se destacando na atividade de resgate. E isso não aconteceu por acaso. Citando os cães que atuaram em Brumadinho, a gente tinha muito labrador, nós tínhamos cães da raça pastor belga de Malinois. Então esses cães têm uma aptidão maior para o trabalho de faro. O treinamento começa quando o animal ainda é filhote. Roberto faz uma demonstração com o pitbull Mabu. Ele pinga algumas gotas de essência de baunilha em um recipiente.
O cão é recompensado todas as vezes que encontra o objeto impregnado com o cheiro. Essencialmente, os cães eles não vieram para o nosso mundo para nos fazer companhia, eles vieram para o nosso mundo para trabalhar. E isso as raças surgiram disso. As raças que nós conhecemos hoje, elas foram construídas para um trabalho. O trabalho para o cachorro é como se nós pudéssemos levantar a autoestima de um animal, é como se nós pudéssemos criar um sentimento de pertencimento. O cachorro tem um papel, sabe? Os cães que na verdade sofrem são aqueles que não têm o que fazer. Bem, voltamos a falar com o repórter Luciano Penteado, que acompanha o show de Réveillon na Avenida Paulista. Luciano. Pois é, Luciana, a gente está bem aqui nessa primeira fila aqui, não é? As pessoas que chegaram primeiro aqui para os shows de hoje. Tá bem barulhento aqui, o pessoal tá curtindo bastante os shows de hoje, não é? E assim, a recomendação, como eu disse, é para que as pessoas venham aqui para Paulista de metrô, não é? Já que 4 estações estão funcionando hoje 24 horas. Mas para quem não conseguir ficar assim, ó, tão pertinho do palco, não tem problema, porque a estrutura do evento este ano conta com 6 telões que vão ficar aí espalhados ao longo da Paulista para o pessoal poder visualizar os shows, mesmo estando à distância, né? Mesmo estando mais longe, não é? Num quarteirão mais distante aqui do palco. Quem está nesse momento se apresentando é a dupla Ana Vitória. Vamos dar uma olhadinha como é que está a apresentação delas, que começou há aproximadamente 20 minutos, quase meia hora. Vamos ouvir. Eu juro, afeto e paz não vou te faltar. Ai, ai, ai. Eu só quero uma vida pra te amar. É que tá gostoso aqui, né? E veja a seguir as notícias internacionais. Executivo brasileiro Carlos Ghosn foge do sistema de justiça japonês para o Líbano. A gente volta já já. E com a chegada das chuvas de verão, a Prefeitura traz informações sobre o tempo. Tempo de intensificação da limpeza e podas de árvores. Tempo de mais piscinões. Tempo de reforços na defesa civil. Tempo de monitoramento 24 horas. Tempo de colaboração da população. Operação Chuvas de Verão. Tempo de atenção. Prefeitura de São Paulo. Não sabe mais o que fazer com as dívidas da sua empresa? Conheça o AJC Group, o maior fundo de Stressed Business do Brasil. Somos especialistas na administração de dívidas empresariais. Compramos a dívida da sua empresa. Saiba mais em ajcgroup.com.br ou ligue para o telefone 0800 591 2870. AJC. Cooperamos para um futuro sustentável e promissor. De sonhar e aproveitar o momento. Um novo tempo chegou, de alegria e de bom humor. Tempo de união e de abrir o coração. Pra você que a gente faz. Na Gazeta a gente quer felicidade e paz. Pra você um ano novo demais. Na Gazeta a gente quer felicidade e paz. Pra você é que a gente faz. Na Gazeta a gente quer mais felicidade e paz. Pra você um ano demais. Na Gazeta a gente quer mais felicidade e paz. Pra você um ano demais. Na Gazeta a gente quer mais felicidade e paz.
O mundo está em constante transformação. E você? Comunicação é o futuro. Comunicação é na Caspia. Porque aí fica mais bonito. Medalha de ouro para o Brasil. Final de jogo em Indianápolis. Partiu Gamboa, bateu. Bate! É campeão! É campeão! Marilson Gomes dos Santos. Um abraço, meu irmão. Eu que agradeço mais uma vez pelo prêmio. 5 décadas de tradição na transmissão de eventos esportivos. Esses e outros marcos da nossa história, você confere no Gazeta Esporte 50 anos. Próximo domingo, 9 da noite. Voltamos. E agora os destaques internacionais. O brasileiro Carlos Ghosn, ex-presidente da aliança Renault-Nissan Mitsubishi, deixou a prisão domiciliar em Tóquio e viajou até Beirute, onde possui uma casa. Autoridades tentam entender como ele conseguiu escapar e entrar legalmente no Líbano. A notícia pegou de surpresa até o advogado de Ghosn. Ele disse estar pasmo com a notícia da súbita partida de seu cliente do Japão. Ainda não se sabe se alguém do tribunal japonês autorizou a saída do brasileiro, nascido em Rondônia, com cidadanias francesa e libanesa, a sair do país e viajar num jato particular da Turquia até o Líbano. Carlos Ghosn, de 65 anos, aguardava em Tóquio, onde morava, o julgamento em 2020 das acusações de má conduta financeira à frente da gigante montadora, como omissão de parte de seus rendimentos e uso indevido de verbas das empresas. A justiça japonesa estabeleceu a prisão domiciliar e proibiu a saída do ex-executivo do país. A defesa de Carlos Ghosn diz que ele é vítima de uma conspiração entre a Nissan, funcionários do governo japonês e promotores, para impedir uma fusão completa com a montadora francesa Renault. Em um comunicado divulgado por Ghosn, assim que chegou ao Líbano, onde tem cidadania, ele disse que está fugindo do que chama de injustiça e perseguição política e do sistema judicial japonês, que é fraudulento e em que os direitos humanos básicos são negados. Como ele já foi preso e libertado 2 vezes através de fiança, a declaração sugere que a busca de refúgio em outro país não o torna um fugitivo. Considerado um dos grandes executivos do ramo automobilístico, a imagem de Ghosn foi manchada após as acusações. Mas no Líbano, onde ele se refugiou, ele é tratado como herói. Muitos libaneses têm esperança de que o ex-executivo se envolva com a política local e ajude a resgatar a economia do país, que passa por dificuldades. Com 24 horas de diferença, o outro lado do planeta já entrou oficialmente em 2020. O Ano Novo foi celebrado com muita festa e também preocupação. A Nova Zelândia, na Oceania, foi o primeiro país a entrar em 2020 com celebrações e muitos fogos de artifício, principalmente na Sky Tower, localizada na cidade de Auckland. Sydney, maior cidade da Austrália, recebeu o Ano Novo com mais de 100 mil fogos de artifício que brilharam para centenas de milhares de espectadores que lotavam o centro da cidade. O evento quase foi cancelado e as celebrações ofuscadas por causa dos incêndios florestais que atingem há meses o país.
Em Kuala Lumpur, na Malásia, milhares de pessoas se concentraram em frente às famosas Torres Petronas, de 88 andares cada, no centro da cidade, para acompanhar um show de fogos e música. Já em Hong Kong, o clima de alegria não tomou conta de todos na hora da contagem regressiva, feita com uma queima de fogos no porto da cidade. Por causa da delicada situação política, muitos se manifestaram contra o governo chinês. E a pequena e isolada Pyongyang, na Coreia do Norte, deu boas-vindas a 2020 com uma multidão agitando bastões de neon. Fogos de artifício foram disparados de um grande palco montado, onde se apresentaram números de dança e música. O presidente Donald Trump afirmou hoje que a primeira parte de um acordo comercial com a China será assinado no dia 15 de janeiro na Casa Branca, em Washington, na presença de altos representantes chineses. Ele também disse que mais tarde viajará à China para fechar a segunda parte do acordo. A princípio, as negociações firmadas para este tratado devem reduzir tarifas e impulsionar as compras chinesas de produtos agrícolas, energia e manufaturados norte-americanos. O acordo também deve abordar algumas disputas sobre propriedade intelectual, tão reclamada pelos Estados Unidos. E a corrida de São Silvestre chegou à 95ª edição com mais de 30 mil atletas participantes. Idealizada por Casper Libero, a competição encerrou os eventos esportivos do ano. A corrida foi transmitida pela TV Gazeta. E a emoção tomou conta da corrida internacional de São Silvestre. Confirmando o favoritismo, os quenianos foram os primeiros na linha de chegada. E entre os cadeirantes, a vitória foi para os brasileiros. A prova recebeu 35 mil inscritos nesta edição, com apenas 150 atletas de elite. E os primeiros a largar foram os cadeirantes. No feminino, a vencedora foi Vanessa de Souza, que superou seu tempo recorde no trajeto de 15 quilômetros. Com o título, é tricampeã agora. Já no masculino, foi Josenilton dos Santos que saiu vitorioso após um segundo lugar na competição passada. Depois ficou para os africanos. A favorita, porém estreante, Brigitte Kosgei, foi a primeira a chegar do pelotão de elite. A queniana, de 25 anos, venceu a São Silvestre, completando o percurso da corrida em 48 minutos e 54 segundos. What would you like to say after this amazing performance that you had? I want to say thanks, and I hope you will invite me again this place next year. And I was really happy. I was fearing that it's very humid, but I try my best. Ela disse que sentiu o clima muito úmido, quer estar aqui o ano que vem e agradeceu bastante. Com isso, entrou para o grupo das 3 mulheres que completaram a prova em menos de 50 minutos. Outra queniana ainda ficou em segundo e uma etíope levou o 3º lugar. Emoção maior mesmo ficou para a categoria elite masculino. Quem liderava a competição até então era o jovem de 19 anos, Jacob Kiplino, de Uganda. Mas nos últimos metros, uma arrancada do queniano Kibiwott Kandiezi garantiu a reviravolta. Foi um novo recorde de 42 minutos e 59 segundos. O Brasil não vence a São Silvestre desde 2010 no masculino, no feminino desde 2006. E veja a seguir, no debate do dia, a política de juros do Banco Central. A gente volta já já. Música, amigos reunidos e muita diversão. Vamos nos despedir de 2019 em grande estilo. Você aí de casa é mais do que convidada, é mais do que convidado para curtir essa festa com a gente. Pichote. Exalta Samba. Bateria da Vai Vai. Cara a metade. Babado Novo. Turma do Pagode. Jeremias. Jamil e uma Noite. Negritude Júnior.
Atenção, galera aí, bate na palma da mão, diz. Vem esperar o ano novo aqui, onde a alegria está garantida. Festa 2020, nesta terça, 10 da noite. Robôs e drones que alcançam lugares impossíveis? Essa tecnologia está na Petrobras. Supercomputadores e inteligência artificial que dão respostas instantâneas? Essa tecnologia está na Petrobras. Realidade virtual para diminuir riscos? Está na Petrobras. Toda inovação que aponte para um futuro melhor sempre vai estar na Petrobras. Assim, seremos melhores para você. Sempre asa sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, porque eu sempre a jola sou eu, assim sem você. Tô louco pra te ver chegar, tô louco pra te ter nas mãos, deitar no seu abraço, retomar um pedaço, falta no meu coração. A leitura, a conversa, a escrita, tudo fica melhor quando feito em família. Para ajudar os pais a participarem ativamente do desenvolvimento dos filhos e prepará-los para um futuro de sucesso, o Ministério da Educação criou o programa Conta Pra Mim. Confira no site do MEC materiais, orientações e práticas de literacia familiar. Próximo domingo, vamos rever a premiação dos melhores jogadores do futebol brasileiro. E o vencedor é? Uma grande festa, repleta de alegrias e grandes surpresas. 16º Troféu Mesa Redonda. Reapresentação especial. Próximo domingo, 10 da noite. Agora o debate do dia com Denise Campos de Toledo. Bom, e vamos falar agora sobre a política de juros do Banco Central, a situação inédita que tivemos neste ano, na atual conjuntura econômica, qual a importância desse nível de juros, qual o risco que podemos ter para 2020. Eu converso agora com o Roberto Bertamati, que é diretor da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, e o Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB Associados. Boa noite aos dois. Boa noite. Bom, vamos começar falando então dessa novidade que tivemos neste ano, que foi, sem dúvida alguma, situação inédita. Nós não conhecíamos isso, não sabemos exatamente qual o efeito que se pode ter, mas eu começo falando com o Sérgio. Sérgio, você acha que dá para manter o atual nível de taxa básica de juros? Dá para cortar mais? Porque muita gente no mercado acha que o Banco Central foi com muita rapidez. Outros acham que haveria espaço para ter cortado mais. Tua opinião? Eu acho que tem duas coisas aqui que ajudam a explicar esses juros mais baixos que a gente tem agora, né? Uma é questão mais estrutural, outra é uma questão mais cíclica, digamos assim. Estrutural é toda a questão fiscal que a gente conseguiu ao longo dos últimos anos, mudança do regime, com uma regra do teto que controla gasto público hoje, a gente tem a mudança da TJLP também, a gente teve a reforma da Previdência aprovada agora em 2019, a gente conseguiu com esse novo regime fiscal manter as expectativas do setor público, da dívida pública para os próximos anos bastante sob controle, e com isso a gente conseguiu também manter um perfil de taxa de juros baixa por conta disso. Agora, você não tem que ter uma taxa mais alta defensiva diante de uma situação de incerteza maior, é isso? Juros elevados muitas vezes está relacionado a um perfil de dívida muito ruim. A hora que você constrói um regime fiscal diferente, você está sinalizando para os próximos anos que esse regime fiscal é melhor, que a taxa de juros provavelmente vai conseguir ficar mais baixa, que é o que a gente está sinalizando hoje estruturalmente para o país. E tem uma questão cíclica muito importante também. O Brasil passou por um período recessivo muito longo, né? A gente está saindo dessa recessão, a economia brasileira cresceu muito pouco nos últimos anos. Esse crescimento muito pouco não gerou nenhum processo inflacionário
muito complicado. Então, por isso, também abre espaço para o Banco Central ser um pouco mais generoso com a taxa de juros, como a gente está vendo agora. Agora, Roberto Bertamati, a ANEFAC acompanha mensalmente o que acontece com os juros do crédito. E o principal efeito que se espera de uma taxa básica mais baixa é que ela reduz o custo do crédito e estimule o consumo. Como o brasileiro está muito acostumado com taxa alta demais, qualquer corte já começa a fazer efeito e a gente viu isso ao longo deste ano. Agora, como é que você vê a composição, aqueles recortes que a gente ainda tem de taxas no crédito, a história do rotativo do cartão, a história de cheque especial? Você acha que a gente tem condições de ver uma mudança mais significativa a médio prazo? Denise, eu entendo que sim. A grande verdade é que, apesar da taxa Selic estar a 4,5%, e eu diria que há uma perspectiva até de reduzir um pouco para o ano que vem, talvez 4,25%, eu entendo que, no geral, as taxas de juros ainda são muito altas. Se você comparar, e nós comparamos vários períodos, se você pega as taxas de 2013 e 2014, pré-crise, você tinha uma Selic bem alta e, em contrapartida, um momento ainda interessante da economia, você tinha juros bem mais baixos do que você tem hoje. Então, eu diria que tem espaço para uma redução maior. Eu acho que a concorrência agora com fintechs, os bancos novos, pode facilitar um pouco mais para o futuro, mas, na nossa opinião, não vai ser nada muito abrupto. Eu acho que a tendência é a redução, sim, para o próximo ano, mas ainda nada tão significativo como se podia esperar. Agora, a gente simplificando um pouco, a gente percebe que o Banco Central tem perdido um pouco a paciência com isso, tanto que teve o tabelamento do cheque especial, que não querem que trate como tabelamento, mas botou um limite, 150% ao ano, que é um limite bem alto. Elástico. Né? Bem 150%, é uma taxa absurdamente alta. É um caminho? Denise, assim, a gente começou o primeiro passo de baixar a taxa básica de juros, né? Com toda a questão fiscal, tem uma questão cíclica por trás, como a gente conversou. Acho que o Banco Central, nos últimos 2 anos, 3 anos, está no caminho correto de atacar a outra ponta, como estava o Roberto falando, que é a taxa na ponta para o consumidor, que é o spread bancário no final. Essa está sendo, de fato, agora enfrentada, acho que pela primeira vez, depois de muitos anos, por vários lados. A gente teve o cadastro positivo, que foi implementado esse ano, está tendo essa questão do cheque especial, acho que vai ter medidas ainda para o crédito, para o cartão de crédito no futuro. Então, assim, eu acho que o spread muito provavelmente vai continuar caindo ao longo dos próximos anos, lentamente de fato, mas com essa queda há um espaço inédito, talvez também, como a taxa básica cai, para a gente ter um crescimento de consumo importante nos próximos anos, né? Não basta só a taxa básica, isso ajuda, por exemplo, o setor de mercado imobiliário, que a taxa básica caindo é muito sensível para esse segmento. Mas para outros, bastante, né? Tem reagido bastante e eu diria que em 2020 é um dos carros-chefes de crescimento para a economia brasileira. Agora, para todos os outros segmentos de crédito para consumidor, ainda tem um longo caminho de queda de spread e que ao longo dos próximos anos eu acho que vai conseguir fazer com que o consumo cresça no ritmo mais forte. E tem uma resistência, pode prosseguir, eu só queria citar a questão, houve mudança na regra do rotativo do cartão e o cartão continuou lá na liderança, junto com o cheque especial, em taxas mais altas, né? É verdade. Eu só queria complementar, Sérgio, que nós realmente vivemos historicamente com essas taxas de juros altas e a economia, como você bem mencionou, eu acho que paulatinamente vai se acostumando. Tem uma componente dos juros que é a questão tributária, que ainda pesa muito também. Muitos falam do lucro, né, do spread bancário e tal, mas essa componente ainda é pesada no spread bancário. Então, a tendência é de médio e longo prazo, uma alteração mais definitiva, digamos assim, para uns juros, comparativamente com os países desenvolvidos, mais normalizados, né? E você citou a questão, por exemplo, das fintechs, elas não trabalham com taxas muito mais baixas. Elas cortam algumas taxas, né, de operacionais, administrativas, mas quando você pega o juro mesmo, não tem uma diferença tão substancial, né? Talvez até por essas questões da formação de juros no Brasil. Mas assim, ao longo dos próximos anos, você ter mais competição, com certeza vai fazer com que você tenha um spread mais baixo, né? Você ter portabilidade, você conseguir transitar de um banco para o outro e você ter diversos bancos competindo por aquele mesmo consumidor, eu acho que ao longo do tempo você consegue baixar esse spread. Agora, o Roberto colocou um ponto muito certo, que quando a gente fala de spread, a gente costuma culpar uma parte só do sistema. Do banco. E nunca é assim, né? Você tem essa parte tributária, você tem custo administrativo, você tem uma inadimplência elevada em diversos dos segmentos.
segmentos. Tem compulsório ainda, né? Tem compulsório, tem um monte de questões envolvidas no spread que precisam ser conjuntamente atacadas. Eu acho que pela primeira vez, talvez, em muitos anos, né, Roberto, a gente está vendo o interesse do governo, o interesse do Banco Central em atacar de fato o spread no Brasil. Agora é um processo lento, a gente não vai ver esse spread cair para patamares muito baixos em 1, 2, 3 anos, é um processo muito longo. Agora, voltando ao início, há alguma possibilidade de repente, o Banco Central ter de elevar a taxa básica de juros? Porque a gente viu ao longo deste ano, a cada relatório Focus, o mercado mudando de ideia em relação ao que poderia acontecer com a Selic. Antes se dava como certo que ela teria que subir no ano que vem, contando com um crescimento maior da economia. Como a inflação foi ficando bem comportada, só nas últimas semanas que ela subiu um pouco, aí o mercado começou a trabalhar com essa ideia de estabilidade, talvez contando com uma mudança mesmo do cenário econômico. Isso veio talvez para ficar? Assim, a taxa básica mais baixa, eu acho que ela veio para ficar, mas a gente não pode esquecer que você tem ciclos na política monetária. Então, a taxa vai para 4,5% ou 4,25%, pode de fato acontecer, mas a economia começando a crescer num ritmo um pouco maior, a inflação voltando, a gente não pode esquecer que a meta de inflação do Banco Central também vai ser menor nos próximos anos. E o próprio último relatório de inflação do Banco Central coloca uma preocupação para 2021, que se você considerar o cenário do Focus de inflação, de câmbio, de juros, a gente vê uma possibilidade dessa Selic que está em 4,5%, no cenário mais básico hoje, poder chegar a 6% ou até um pouco mais em 2021. Então, assim, para manter essa inflação baixa, com uma economia que volta a acelerar, mesmo que uma aceleração ainda não muito forte, a gente vai precisar subir um pouco a taxa de juros. Agora, acho que a questão relevante talvez a gente não tenha mais aquele momento que a gente teve no passado de ver a Selic chegar a 2 dígitos, né, chegar acima de 10%. Acho que a gente não vai precisar mais ver isso na economia brasileira. Vai para 6%, para conseguir manter aquela inflação na meta de 3,75%, 3,5% daqui a alguns anos, e só. Você não vai precisar aumentar muito mais a taxa de juros. O Brasil teve que conviver com recessão e aquela taxa de 14,25% que durou muito tempo, não é? Porque era um jeito de controlar a inflação. Só complementando, Sérgio, eu acredito que para esse ano de 2020, não deve haver um aumento muito significativo. Sim. Esse ano nós estamos fechando com 3,70, talvez 3,80, mas eu entendo que você tem razão. Talvez 2021 há uma pressão um pouquinho maior, mesmo porque o crescimento previsto para 2020, da ordem de 2,5%, ainda não vai pressionar muito a inflação. 2021, se continuar crescendo de forma mais robusta, essa pressão vai existir, mas eu acho que aí é um problema até bom de enfrentar, né? A economia crescendo. Mas seria bom que os preços ficassem bem comportados também, que seria uma outra mudança no Brasil, de você não ter uma correção só porque a economia está crescendo, né? Com ajustes, ganho de produtividade, incorporação de novas tecnologias, porque isso pode acontecer. O Banco Central é uma parte da história da inflação e ele é o guardião, como a gente chama, de manter a inflação baixa na economia brasileira, em qualquer economia, na verdade, né? Quanto mais crível, né? Quanto mais credibilidade tem esse Banco Central, está fazendo as políticas corretas, ele consegue entregar esse número que é a meta de inflação que a gente persegue. Agora, tem as questões de produtividade, tem questões de choque que acontece ao redor, ao longo do ano, como a gente está tendo agora, né? Você pega 2 meses atrás, a inflação para 2019 era de 3,2%, para encerrar esse ano. O GPM, por exemplo, chegar a 2% ao mês. Isso não acontecia há muito tempo. E agora a gente vai encerrar o IPCA esse ano provavelmente 4,1%, 4,2%. Então vai ser uma inflação de quase 1 ponto percentual a mais em 2 meses de expectativa e de realidade no final por conta da inflação de alimentos, né? Mas é um choque que aconteceu esse ano, não vai impactar tanto 2020, mas são coisas que a gente precisa ficar atento no Brasil. Principalmente carne, né? Exato. Que afetou bastante. Agora, a grande preocupação que seria uma inflação de demanda que estaria relacionada ao crescimento maior da economia. Então, é esse tipo de inflação que eu fico imaginando se é possível a gente não ter de volta, porque nós tivemos alguns exemplos disso no exterior, inclusive. Chama atenção, por exemplo, nos Estados Unidos, que a economia cresceu muito, com uma situação de mercado de trabalho muito favorável, e a inflação seguiu, tanto que o Federal Reserve ficou meio sem saber para que lado ir, em alguns momentos, né? Inflação de demanda a gente está um pouco distante, porque a economia ainda está com uma capacidade ociosa muito elevada. A gente cresceu aí 3 anos seguidos, 1%. Vai crescer em torno de 2% esse ano, talvez 3% em 2021. Esse ano, 2020, 2,5%. 2021 a gente pode crescer talvez aí 3% no máximo, né? Mesmo assim, você ainda vai estar muito distante do pico de crescimento de PIB que a gente atingiu lá atrás em 2014. Então, assim, tem um longo caminho para a gente crescer ainda sem ter pressão de demanda. Isso vai ser um problema ainda, como em qualquer economia, mas eu não vejo isso acontecendo dentro de 2, 3 anos ainda tão intensamente. E eu acredito também, Denise, que
em aprovando a independência efetiva do Banco Central, eu acho que é um fator também que pode ajudar muito nessa estabilidade de juros, de gerência do Banco Central. Ela é independente, não no papel, mas eu acho que colocar no papel também é uma possibilidade, eu acho que vai ajudar também. As economias estabelecidas funcionam dessa forma, não há por que nós não funcionarmos bem nessa condição. Agora, a inflação resistiu bem, inclusive aquela fase de pressão maior do dólar que nós tivemos este ano, né? Depois o dólar acabou cedendo, mas nós tivemos uma pressão muito forte e foi um momento em que a inflação estava muito baixa. Porque esse câmbio que está subindo agora, que em torno um pouco acima de 4, agora chegou quase 4,30, o mercado olhava aquele número e ficava pensando, esse 4,30 vai para um 4,50, 4,60 e começava a ficar preocupante, ou volta para o 4, como está de fato acontecendo agora. O mercado viu as questões todas que estavam envolvidas nessa questão do câmbio, a sessão onerosa, os discursos do ministro da Fazenda, a economia, a questão dos Estados Unidos com a guerra comercial com a China, tudo isso jogou a taxa de câmbio para os 4,30 que a gente viu. Mas não se via àquela altura uma tendência de fato de explosão para a taxa de câmbio ao longo dos meses seguintes. Ora, sendo isso verdade, não tinha por que imaginar que você tem uma pressão da inflação vindo da taxa de câmbio. Tanto que o câmbio voltou e a gente está numa situação inflacionária normal. Mas teve um custo de importação maior, né? Não tenha dúvida. Temporariamente tinha um impacto que talvez pudesse ser repassado para os preços, que não foi. Não tenha dúvida. Tem um repasse, acaba acontecendo, mas como a economia está fraca, esse repasse acaba sendo menor. É diferente você ter um choque cambial quando a economia está muito aquecida e quando ela não está tão aquecida como agora, você tem um choque cambial, você acaba não conseguindo repassar para o consumidor final. Né? Porque você não tem essa demanda tão aquecida para fazer esse repasse. Agora, Bertavatti, você acha então que caberia condições desse trabalho na ponta final? Do custo do crédito para se conseguir ter de fato juros baixos no Brasil, que é aquele que importa para a população em geral. E para as empresas, né, que é outro ponto. Que sim, Denise. Olha, como você mencionou, o cadastro positivo é tremendamente importante e o reflexo dele vai acontecer em 2, 3 anos, não é imediato. Os países que implantaram o cadastro positivo, as 20 maiores economias, faltava o Brasil, isso aconteceu em 3, 4 anos e uma redução significativa do custo dos juros e da confiança mais no crédito. Né? Isso vai acontecer, agora não é do dia para a noite. Como eu disse no início, eu gostaria que fosse, né? Ou nós gostaríamos, mas infelizmente nós temos que seguir esse processo. E o Brasil já vem reagindo com base no corte que nós tivemos até agora. Sim. Nós vamos fechando por aqui a nossa conversa. Eu agradeço muito a participação do Sérgio Vale, que é economista da MB Associados. Sérgio, muito obrigado. Roberto Bertamatti, que é diretor da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças. Um excelente 2020 para os dois. Para você também. Para você também, para os telespectadores também. Para todo o país, é isso então. Uma boa noite. E nosso repórter Luciano Penteado continua acompanhando a tradicional festa de Réveillon na Avenida Paulista e ele está próximo ao palco que recebe as atrações de hoje. Luciano. Pois é, a gente está aqui no meio mesmo aqui das pessoas, estou te ouvindo bem mal, mas o que a gente pode dizer é que as pessoas não param de chegar aqui para essa festa de logo mais, não é? Faltando um pouco mais aí de 4 horas para 2020, muita gente chegando aqui para Paulista para esses shows que começaram às 6 horas da tarde. Quem se apresenta nesse momento lá no palco é a dupla Ana Vitória, depois tem a dupla sertaneja Marcos e Belucci, aí tem a virada comandada pelo cantor Lulu Santos, ainda tem Chiclete com Banana e para encerrar a festa a bateria da Escola de Samba Rosas de Ouro. A estrutura aqui, para quem ainda for vir aqui para Paulista, ainda estiver saindo de casa, a estrutura vai contar com mais de 400 banheiros químicos, vai ter também barracas de comidas credenciadas pela prefeitura, não são os ambulantes, são vendedores credenciados, portanto que seja aí uma festa animada para todo mundo e com muita segurança. Feliz ano novo para todos, Luciana, é o que a gente deseja.
Muito obrigada, Luciano. Então, para todos, um feliz ano novo. Eu vou encerrando por aqui e toda a equipe do jornalismo da TV Gazeta deseja um 2020 com muita saúde e prosperidade para todos. Uma ótima virada e a gente se encontra amanhã às 7 da noite. Feliz ano novo para você. Comemore a chegada do Ano Novo com alegria e muita música no Festa 2020. Logo mais, 10 da noite.